Temos uma Suprema Corte que tem legislado no Brasil um ato inconstitucional perante a nossa Constituição de 88, a qual, por um lado, tem soltado bandidos corruptos e muitos deles fizeram os mesmos crimes que levaram eles para a cadeia. E, por outro lado, persegue qualquer forma de liberdade de expressão. Sejam bem-vindos ao canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo ou tem assistido com uma certa frequência, se inscreva no canal, toca o sino da notificação e não esquece, se gostou desse vídeo, dá um joinha e ajuda a compartilhar esse vídeo, pois somente com a ajuda de vocês o nosso canal vai ter uma força expressiva cada vez mais. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu em botar como pauta de legislação o abuso da religião. O que seria essa proposta? Nada mais, nada menos que um parlamentar que, se usar as instituições religiosas, ou se ele for de uma determinada religião e se for parlamentar, ele pode ter o seu mandato cassado por abuso à religião. Vamos ver aqui a matéria do R7 e o que o R7 está falando aqui, antes que eu dou a continuidade desse meu diálogo. Discussão no TSE coloca em risco a liberdade de expressão nas igrejas. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, defende uma mudança na lei que pode colocar em risco a liberdade de expressão nos templos e igreja de todo o país. Essa é a visão não é só da entidade religiosa, mas também de advogados ouvido por R7. Em voto lido em sessão virtual no dia 25 de junho, Fachin sugeriu a ampliação do conceito de abuso de poder na eleição, hoje restrito a econômico, compra de votos, por exemplo, político, uso da máquina pública em pró a uma candidatura. Para o ministro, deve ser considerado um crime de defesa de candidatos em igreja. Ele também quer que pastores e demais líderes religiosos sejam obrigados a deixar suas atividades durante a campanha. Na visão do ministro, é necessário impor limites às atividades eclesiásticas, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade. Disse ao ler o relatório sobre o julgamento de uma ação que pede a cassação da vereadora de Lusiânia, Valdirene Tavares, pastora da Assembleia de Deus, acusada de usar a sua posição para promover a candidatura. Esse assunto é um assunto muito delicado. Então, antes que eu entre na parte técnica desse assunto, eu vou falar a minha opinião. E essa é a minha opinião. Eu sou contra pastores, sou contra líderes religiosos, não só pastores de igrejas evangélicas, mas de qualquer religião no Brasil, a usar a sua religião como um palanque eleitoral. Ponto. Sou contra essa proposta desse ministro. Porque, ao mesmo tempo que ele está abrindo uma brecha chamada abuso da religião para tentar impedir que líderes religiosos ou membros de igrejas possam se candidatar de uma maneira democrática para cargos políticos, também abre a brecha para quem já estão no cargo político e são líderes religiosos, como Marco Feliciano, que eu não sou muito fã dele. E também, que é o pior ainda, essa lei
ela está cada vez mais se aproximando da lei que a China faz e utiliza perante as populações religiosas. O Brasil não é China. O Brasil tem uma Constituição Federal que dá liberdade de expressão e religiosa. Ou seja, se chegar alguém, se esses ministros conseguirem aprovar, né, chegar alguém dentro da igreja e começar a falar mal dos ministros, quer dizer então que é considerado como abuso de religião a qual ele pode ser preso? E onde é que fica a liberdade de expressão? Eu já fiz vários vídeos falando para vocês sobre a hipocrisia do STF de ter tido sempre esses dois lados, de defender os corruptos e os bandidos e perseguir os opositores ideológicos. Vamos na próxima matéria aqui, gente. Esse aqui é um jornal conservador, Jornal da Cidade. É um jornal relativamente sério e várias suas matérias eu tenho acompanhado e são matérias muito interessantes. O título da matéria: enquanto universidades públicas fazem propaganda política, Fachin quer censurar religiosos. É difícil acreditar em toda a incoerência praticada pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Entre as decisões políticas autoritárias, dessa vez o Supremo tocou em uma área muito forte da sociedade: a religiosidade e a fé dos cidadãos brasileiros. Tudo começou na última quinta, dia 25, quando o ministro Edson Fachin propôs que, a partir das eleições deste ano, abuso de poder religioso pode levar à cassação do mandato. A incoerência da proposta de Fachin é nítida. Atualmente, as ações que pode levar à cassação da chapa, as AIGs e as ações impugnadas pelo mandato eletivo, AIMES, tipificam apenas crimes de abuso de poder econômico e político. A religião está totalmente fora de questão. Não vou ler muito essa matéria não, mas eu quis mostrar para você uma coisa que eu concordo. Que nos últimos dias o STF tem tomado práticas autoritárias perante a população brasileira. É nítido que o Supremo Tribunal está querendo censurar qualquer opositores políticos deles, inclusive os religiosos. E assim, vocês que são da esquerda, não se engane. Vocês que são de religiões diferentes da religião cristã, não se engane. Vocês vão ser perseguidos também. Não se engane, vocês vão ser perseguidos também. Então, se vocês acham que essa lei só vai, né, ir para os conservadores cristãos, não vai. Benedita, que é do partido do PT, se diz evangélica. Será que ela não vai ser censurada também, não? Porque ela está se candidatando para a prefeitura do Rio de Janeiro. Hein, Benedita? Quantos outros religiosos que tem no Brasil, de religiões não tradicional, que vão ser censurados? Mas o que eu acho mais engraçado é que tem um pastor de uma igreja batista que apoia a proposta de Fachin de punir o poder religioso. Foi o ministro Edson Fachin que deu a largada para a discussão do tema. Não, ele não deu largada à discussão do tema, ele simplesmente quer impor que esse tema seja aprovado pelo TSE. Não é que não deu uma largada para a discussão, não. Que se fosse dada a largada para a discussão, ele ia deixar bem claro que quem deveria legislar e criar a lei não é o STF, não. Ele deveria sugerir para os congressistas, para o Congresso Nacional, a criar um projeto de lei que se chama abuso de religião. Mas não. Eles não fizeram isso.
De novo. Então ele não criou uma discussão. Ele impôs a sua visão e a sua ideologia. Essa seção do Supremo Tribunal Federal. Para ele, o abuso de poder religioso põe em risco a liberdade do voto. Sério, Edson Fachin? Não é o fato que, por exemplo, que as eleições digitalizadas que estão sendo feitas no Brasil já várias vezes foram provadas que é muito fácil de ser fraudada? Não. Que nem o fato que nas últimas eleições o Congresso Nacional votou a favor do voto impresso. Não, isso não pode. Isso fere o voto secreto. E deveria ser punido já nas próximas eleições. A sugestão, mentira, de Fachin é que a infração possa acarretar, inclusive a cassação do mandato. Isso não é sugestão, é a imposição. Se ele tivesse sugerido, a primeira coisa que ele devia ter feito é conversar com o Congresso Nacional para votar uma lei dessa, para criar uma lei dessa. E não eles tomar a decisão de criar leis, porque não compete o STF de criar leis. Isso não é competência do Supremo Tribunal Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal é de ver se o assunto que estão falando é constitucional ou não, além de ser juízes para julgar crimes como os crimes dos políticos que a gente tem no Brasil. Mas não, eles estão mudando, eles estão querendo ser impor. É o nosso jeito ou não é de nenhum jeito. A reação contrária a fala do ministro do STF foi imediata, especialmente de pastores evangélicos e partido de linha conservadora, como o PSL, mas também há entre os religiosos que apoiam a ideia. Esse caso é o pastor batista e doutor de ciência política Valdemar Figueiredo. Ele lançou em 2017 o livro Abuso de Poder, Político, Econômico, Teológico e Simbólico, em que se trata do tema. Agora chega às livrarias a fraquejada de um país terrivelmente evangélico. Esse pastor, eu tenho vergonha dele. A fraquejada de um país terrivelmente evangélico. Ô pastor Figueiredo, se você ver os dados censos nos últimos 20 anos, o Brasil, em maioria, é católico. Em segundo, é evangélico. E a religião evangélica é a religião que mais está crescendo no Brasil. E em segundo, é a religião espírita. O senhor é um pastor de ovelhas ou o senhor é um ideológico? Como se fosse assim, um doutrinador de ideologia. Porque se o senhor é doutrinador de ideologia, o senhor não é pastor não. O senhor é um doutor ideológico. Um doutrinador de ideologia. Mas se o senhor for pastor, um comentário desse, um país terrivelmente evangélico, mostra o quanto que o senhor desrespeita a comunidade evangélica. Nem muitos sabem, eu sou evangélico. E eu me sinto desrespeitado por esse comentário desse pastor. Se alguém quiser enviar um livro para mim, desse cara aí, para eu dar uma lida, vou ler com o maior prazer. Mas eu me sinto muito desrespeitado por ele. Vamos ver o que ele fala. O que está sendo em questão é o abuso. Quando existe manipulações ou quando a natureza do grupo religioso é deturpada em função de outros interesses.
Engraçado, né? Porque quando o Haddad foi na Igreja Católica junto com a Manu que se dizia contra a entidade religiosa, e tomaram a Santa Ceia, o senhor não falou nada. O senhor esqueceu que a Santa Ceia é um símbolo da fé cristã, que é para ser praticada para as pessoas que professam a mesma fé. Não interessa se é católico ou evangélico. Engraçado, né? O senhor não falou nada sobre isso, né? Mas na época da campanha eleitoral, fazia isso. Ou quando a Dilma fazia isso. Isso não é abuso de poder religioso, não? De ir nas igrejas, inclusive na Igreja Universal. Não, isso não é abuso, não. Não. Ali é para lá fazer o quê? Pedir votos, lógico. Mas o seu comentário é muito fraco. Vamos para a próxima matéria, gente, que eu sei que o vídeo já está ficando um pouco longo. Abuso de poder religioso. O caso comprova que até os mais eruditos e brilhantes juristas, como é o ministro Fachin, pode se equivocar. O crime de abuso de autoridade religiosa afronta a Constituição, que tem como um dos seus fundamentos no artigo 1º o pluralismo político e inclui entre os direitos garantidos individuais no artigo 5º que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Quem escreveu essa matéria aqui, que merece meus aplausos? Valmir e William. Parabéns! Vocês fizeram uma matéria linda. Pegaram os dois artigos que de acordo com a UOL foi uma discussão. Não foi uma discussão. Ele está querendo tirar esses dois artigos da Constituição Federal, que é artigo pétrea. Que para poder você mudar esse artigo, você precisa convocar uma nova Constituição Federal. Entendeu? O nível de desrespeito que os nossos Supremos Tribunais têm perante a nossa população. A tese de abuso religioso é enviada de uma visão equivocada que tenta excluir as pessoas de fé do debate público. Concordo. O Estado é laico, sim. Não laicista. Não é possível excluir da discussão política quem assume a fé. O próprio TSE, ao julgar o RO de tal, em 2017, decidiu que a Constituição e as leis eleitorais não contemplam a figura de abuso do poder religioso, porque o Congresso jamais criou essa figura. Se o Judiciário criasse esse crime eleitoral, haveria um ativismo inaceitável com mais uma invasão das competências do Legislativo, além do desrespeito ao texto constitucional. Vocês, não me interessa a sua fé, se vocês são evangélicos, católicos, sétimo dia, mórmon, espírita. Se vocês estão apoiando essa decisão do Edson Fachin, vocês estão apoiando a censura religiosa cada vez mais chegando. A liberdade de crer, de você propagar sua fé no Brasil, essa liberdade é que faz o Brasil ser um dos países diferenciados do mundo. Na China, uma coisa que está acontecendo, eles estão perseguindo de novo cada vez mais forte os cristãos, inclusive tirando os benefícios comunistas para aqueles que propagam as suas próprias fés. Muçulmanos
estão sendo torturados e usados como fazenda de órgão para o tráfico internacional de órgãos. E vocês da esquerda estão defendendo isso? Você, pastor Figueiredo, está defendendo isso? É isso que você quer? A falta de liberdade de religião? Ah, mas Oswaldo, é só na questão das eleições. Pois é, eles começam a fazer assim, ó, eles tiram cada vez tiram um pouco do seu direito. Primeiro começam no direito tal. Ah, não, primeiro vamos abuso de religião só nas eleições. Aí depois eles mudam isso, não, abuso de religião no dia a dia. Que nem tentaram fazer essa quarentena. Prenderam vários pastores evangélicos porque estavam fazendo os cultos deles online. Ou seja, o Brasil, por justificar por causa dessa pandemia, as pessoas não podem ter direito de propagar sua fé. É isso que está acontecendo. E vocês da esquerda estão em silêncio. Mas é lógico, vocês da esquerda defendem isso. E vamos para a última matéria, que fala sobre isso, né? A imposição de limite de atividade eclesiástica, né? Isso foi o que o ministro falou, né? Representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e à propagação legítima dos processos eleitorais, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade, diz o Fachin. O relator do caso, Fachin, votou contra a cassação da vereadora por concluir que não foram reunidas provas suficientes no caso concreto para confirmar abuso de poder religioso. No entanto, fez uma série de observações em seu voto sobre a necessidade de Estado e religião serem mantidos separados para garantir livre escolha dos eleitores. E isso já acontece no Brasil. Isso já acontece no Brasil. Ah, mas o Bolsonaro, ele ora, ele anda com a camisa de Jesus. O Estado é laico, a pessoa não é. Se o presidente quer usar uma camisa e fala Jesus te ama e fazer uma live, a live é dele. Ah, mas ele é o presidente do Brasil, não interessa. A live é dele. Agora, se eu vou fazer um pronunciamento perante o país inteiro, aí sim, se eu colocar uma camisa dessa, eu concordo com vocês. Aí o Estado é laico. O Estado é laico ao ponto que no Congresso Nacional existe eventos religiosos para todas as religiões. Sim, umbandista, candomblé, espírita, mórmon, muçulmano, todas as religiões têm o direito de um dia praticar o seu culto dentro do Congresso Nacional. Todas as religiões. O Estado é laico para isso. O Estado é laico, mas também o Estado não pode ser um Estado ateu ou Estado anti-religião. Na nossa Constituição deixa bem claro, é uma Constituição que fala que todo mundo tem o direito de expressar as suas religiões e não podendo ser perseguido por a sua fé, como a matéria anteriormente falou. Então o fato que eles estão querendo tirar um direito teu, isso é muito sério. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que o que o Edson Fachin está querendo propor é uma coisa séria? É uma coisa que realmente tem que propor isso? Que tem que criar o abuso da religião nas eleições? Só porque está cada vez mais aumentando o número de pessoas que propagam a religião cristã como políticos? Ou vocês concordam comigo que isso é uma afronta à Constituição Federal? E a decisão que está tomando é uma decisão autoritária, como diz o jornal online da cidade. E aí? Deixa aqui aberto o debate para vocês.
Quero agradecer por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Novamente, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.